Você está nas redes digitais, você vende nos marketplaces mais importantes para o seu negócio. Como você comunica a sua oferta? Quais são os valores principais que você defende, que a sua marca busca? Isso está condizente com os valores socioculturais, com as necessidades do consumidor final? Então, isso é fundamental para você desenhar um plano estratégico exequível, razoável, viável. Sem esse desenho de rede, vai ser muito difícil você fazer de 7 a 100 mil reais no agro digital. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Agro Digital. Hoje nós vamos falar sobre a rede 7 a 100 do seu negócio. Tudo que a gente construir a partir deste momento vai ter que ser construído sobre os nossos alicerces. Ou seja, o seu 7 a 100 no agro depende deles e por isso é fundamental conhecer um a um. No vídeo passado nós falamos dos 5 principais alicerces do programa Agro Digital, tá bom? E eles não surgem do nada, não brotam do acaso. A gente busca, eles são plantados, semeados pelas correntes doutrinárias, pelos melhores pensadores do mercado, pela ciência, são validados por instituições de renome no Brasil. E aqui eu cito como referências para você a Embrapa, as principais universidades federais, professor Marcos Fava Neves, da USP aqui de São Paulo, que faz um trabalho fantástico sobre o agro e o agro digital. E vai existir um momento que você vai ter uma dúvida, e é natural a dúvida: para que caminho eu sigo? Para onde eu vou? Qual é a melhor direção? E você vai entender que as respostas vão ser sempre fundamentadas nos nossos valores aqui fundamentais, nos nossos princípios. Nós temos um guia, eles serão a nossa bússola, o nosso GPS. Por onde começar? Como fazer uma proposta X? E se eu não tiver resultado, o que eu devo fazer? Tudo isso você pode encontrar nos nossos valores fundamentais aqui do agro digital. E nós falamos na aula passada de 5 princípios. O primeiro deles é o mais importante de todos. Ele está é a fonte principal de onde todas as outras ações decorrem dela. A ideia de que todo negócio, toda atividade forma uma rede. A ideia de network, de conexão. E a gente vai falar, e é sobre esse valor, sobre esse princípio, sobre essa ideia que a gente vai falar hoje. E ela é fundamental para que você possa chegar ao seu 7 a 100 de faturamento no agro digital. Sem desenhar, sem a construção da sua rede de negócio, o seu trabalho vai ficar difícil. O seu trabalho vai ficar complicado e você vai entender melhor por quê. Nós falamos também no vídeo passado que depois da construção da sua rede, depois do que você extrair dela, vai ter um momento em que você precisa reavaliar a sua filosofia de trabalho, reavaliar os valores fundamentais da sua empresa, do seu negócio. O que é que você, de fato, entrega para as pessoas, para o seu cliente? Quais são os valores principais? O que é que está por trás da sua marca, do seu conteúdo, da sua ideia? E através da sua rede de negócio, você precisa desenvolver a habilidade de surpreender o mercado, ao invés de ser surpreendido por eles. Então, você aqui vai aprender a surpreender as pessoas com as suas ideias. Se você pudesse recomendar alguma coisa para alguém que esteja buscando
buscando resultado na vida, sucesso nos negócios, a melhor sugestão é busque novas ideias, busque surpreender. E eu gosto muito dessa frase aqui do professor Marcos Fava Neves, da USP, aqui de São Paulo, de Ribeirão Preto, que ele fala assim, esteja entre as pessoas que surpreenda e não entre as que são surpreendidas, tá? E a gente vai falar sobre isso. Então, falamos também da filosofia agrodigital. Qual é a real missão do seu negócio? Se você pudesse fazer um parágrafo para definir o objeto social da sua empresa e o valor fundamental que ela apresenta, né? O seu posicionamento, o que é que qual é o seu objetivo de vida em relação à empresa? O que você propõe às pessoas? A terceira ideia fundamental, o terceiro princípio, é aquele quem não escreveu esqueceu. Bom, deixar as coisas apenas a nossa subjetividade, a confiar na nossa lembrança, é muito perigoso. Somos 50% emoção e 50% razão. E isso oscila na nossa vida. E por isso, escrever, planejar, montar, digitalizar o seu plano de negócio é fundamental para o sucesso dele. Se mais de 70% das empresas não chegam ao 5º ano de vida, são dados do Sebrae, por que não fazer? Não há como não fazer. O programa Agrodigital, ele está fundado em ciclos de venda. Ciclo de validação, ciclo de consolidação, ciclo de escala. A gente precisa gerar dados, gerar informações. Se a gente não tiver essa habilidade de documentar a nossa jornada, a nossa caminhada, tudo que a gente faz vai ficar com o tempo não vai fazer sentido nenhum, porque a gente só a gente só pode mudar aquilo que a gente conhece. O que poderia ser diferente nesse processo? E nós temos um GPS, um guia. Então, primeiro você testa, primeiro você observa, primeiro você coloca em prática e depois você altera, depois você faz da sua forma. Falamos tudo sobre isso no nosso vídeo passado. E mais do que isso, mais do que você implementar, é implementar com prazer, é implementar com colaboração, humanizado. Então, a gente precisa curtir, desfrutar o processo de conhecimento e de aprendizado. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é uma rede. Por que eu estou falando para você hoje que é necessário construir a ideia de rede de negócio para o seu 7 a 100 acontecer. Então, você vê aqui que cada elo da cadeia do segmento do agro, pode ser do segmento agroalimentar, pode ser da indústria têxtil e outras indústrias, cada elo, cada participante da cadeia se conecta diretamente com outro agente. Então, um agente depende do outro. Eu coloquei aqui nessa escala horizontal e também vertical, a título de ilustração, para que a gente possa entender que essa conexão imediata com o agente seguinte da rede, ela termina no último agente. Eu te pergunto, aonde termina a cadeia do agro? Qual é o último elemento dela? O último elemento da rede é o consumidor final. Então, todas as ações realizadas pelos elos anteriores da cadeia, elas dependem, elas têm que levar uma satisfação ao consumidor final.
Então, esse processo de construção de valor, este processo de interação, todas essas transações que começam lá na produção de insumo e terminam com o consumidor final do nosso produto ou do produto do nosso cliente. Se você é um prestador de serviço, você precisa imaginar o seu cliente neste lugar aqui, ó. Então, o seu cliente pode ser um produtor, o seu cliente pode ser um produtor de insumo, pode estar dentro dessa cadeia de insumo, pode estar numa agroindústria, pode estar no atacado, pode estar no varejo, né? E ele pode, e no final, todos eles concorrem para a satisfação aqui do consumidor final. Então, a ideia de valor, ela primeiro tem que passar, a gente primeiro constrói e desenha o valor conforme as expectativas do consumidor. Então, o foco aqui tem que estar na demanda. É a demanda, é a necessidade do nosso consumidor final que vai impactar direta ou indiretamente nas ações de todo o sistema do agro. No momento em que você desenha isso, que você conhece isso, você consegue transformar, surpreender, seja o seu cliente imediato, seja o consumidor final, que é o principal interessado no sistema do agro, na nossa rede, na sua rede de negócio. Tá bom? Qual que é o problema principal dos modelos tradicionais de planejamento estratégico que propõem a solução de determinados problemas do produtor ou do prestador de serviço? Quais são os principais desafios que os modelos tradicionais não conseguem superar? Quais são o que os planos tradicionais têm de ruim? A maioria dos planos, eles focam muito mais na estratégia do que na execução. Nós precisamos, uma execução, um plano sem execução, nunca vai deixar de ser um plano. Então, a estratégia, para funcionar, ela precisa ser execuível e ela precisa ter metas e objetivos. E ela precisa apresentar formas razoáveis, formas para solucionar, para dar encaminhamento àquele plano estratégico. Então, para tornar um plano fácil de ser executado, a gente precisa tornar o processo mais humanizado. Então, a maioria dos planos são muito técnicos, são muito formais, são complexos, têm muitas etapas a serem cumpridas. Usam ferramentas incompreensíveis às pessoas comuns. E não é isso que a gente busca. Nós vivemos na era da simplicidade. Então, o simples, o menos, pode ser muito mais. Então, se você consegue desenhar, planejar de uma forma eficiente, de uma forma humanizada, colaborativa, se você tiver um suporte adequado para executar as tarefas, se você não tiver rigidez absoluta, se não fizer X, você não vai ter Y, você dificilmente vai se manter na jornada. Então, a proposta aqui do agrodigital e a ideia aqui, e por isso que o nosso fundamento número 5 do projeto, que é o desfrutar, por isso que a gente tem isso como fundamento, porque você precisa ser reconhecido. Então, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de fazer. E para implementar uma nova estratégia,
para você aprender, desenvolver habilidades para conquistar um objetivo, você precisa de um suporte humanizado, você precisa de tempo, você precisa participar de uma rede. Então, os planos tradicionais, eles falham nesse ponto. Muito tecnicismo e muito pouca aprendizagem, muito pouco desfrute do processo. E não é isso que a gente quer. Os planos tradicionais, normalmente, eles tratam o objeto, que é a empresa, ou o serviço, ou o negócio, como isoladamente do ecossistema como um todo. O seu 7 a 100 vai ficar muito mais fácil se você conhece o produtor de insumo da sua cadeia ou da cadeia do seu cliente. Se você conhece os desejos do seu cliente imediato, se você conhece as oportunidades de mercado por causa da demanda que os clientes daquela cadeia, daquele segmento possuem, tá? E tem um elemento fundamental que é a ideia do coletivo. É aquela ideia da praça de alimentação no shopping. Né? Como que você age coletivamente? Por que será que é viável você ter um espaço, né, para você oferecer o seu produto ali na praça de alimentação, se tem outras 50 lojas, 50 restaurantes? A ideia é trazer muita gente para aquele ambiente, porque aí todos ganham. Essa é a ideia de coletivo, é a ideia de colaboração. Então, as associações, as colaborações são fundamentais. Pensar nisso, escrever isso é fundamental para o seu sucesso, para o seu 7 a 100 no agro. Então, eu já falei bastante porque você deve montar a sua rede de negócio. Né? Através da sua rede de negócio, você vai se tornar mais inteligente, você vai desenvolver capacidades de previsibilidade. Você vai ser capaz de prever fatos que você jamais poderia ser capaz de prever se você não tivesse conhecido aqueles elementos, aqueles conceitos, aqueles agentes, aquele mercado, tá? E assim você consegue se antecipar aos acontecimentos. Você consegue surpreender e não ser surpreendido. Então essa é a inteligência de mercado que a rede agrodigital vai trazer para você. E o mais importante de tudo é o seguinte: a rede agrodigital, através dela, a gente vai buscar conhecer fatos. Esses fatos vão nos trazer informações a respeito dos impactos. Quais os impactos que esses fatos geram ou têm a capacidade de gerar? Diante disso, quais são as ações que nós podemos tomar? Quais ações exigem aquele momento específico? Quais ações são necessárias para aquela realidade, para aquele fato? E isso vai nos gerar oportunidades. Então aqui, o mais importante de tudo é buscar oportunidades. O conhecimento nos traz oportunidade. E aí você pode estar se perguntando assim: mas eu posso delegar isso para uma pessoa fazer para mim? Posso delegar para alguém fazer um Canva para mim, para fazer um outro planejamento estratégico para mim? A única pessoa que pode desenhar o plano para você é você mesmo. É só você que vai conseguir desenhar. Você é o responsável pela sua empresa, pelo seu negócio. Você não vai poder delegar alguma coisa que você não conhece. Tem muita coisa que você pode delegar, mas só você pode fazer o seu plano de negócio, o seu plano agrodigital. E aqui você vê, olha, nessa cadeia esse elemento, nessa suposta cadeia aqui,
você vê que as trocas, elas têm uma direção apenas, né? Elas vão apenas da esquerda aqui para a direita. Só que isso não é verdade. Todas as transações, as informações, elas passam por todos os elementos, por todos os agentes da cadeia. E ela não é simétrica como parece aqui. Você não consegue desenhar de uma forma absolutamente simétrica. Ela mais parece isso daqui que você está vendo, ó, uma rede mesmo, com várias interlocuções, várias ligações, do que isso aqui, olha. Então, ela é muito mais complexa do que a gente imagina que seja. A gente tem muito mais interferências do que a gente imagina. Então, se imagina trabalhar num ambiente como esse aqui, ó, quase nossa, é quase impossível de ser mensurado, de ser conhecido. Então, isso que a gente busca fazer aqui é o mínimo que a gente pode fazer para evitar problema, para nos trazer inteligência de mercado, para nos fazer crescer. E de uma forma não rígida, não é absoluta, intransponível, não é imutável. Nós estamos constantemente conhecendo e nos adaptando à realidade do nosso negócio, à realidade do agro, aquela que você tem aí. E agora, a gente precisa fazer um exercício. A gente vai começar a montar aqui a sua rede de negócios. E você viu que a rede de negócio ela não é tão simétrica como a gente imagina que seja. Nós costumamos racionalizar todo o processo, mas ele tem um componente irracional importante nisso tudo aqui, e você vai entender. Um componente quase que está além do nosso alcance. Por isso a gente precisa saber que eles existem para que a gente possa monitorar isso tudo. Então, é importante você colocar aqui a empresa alvo do seu negócio, a sua empresa, a empresa do seu cliente, a empresa a qual você trabalha ou que você pretende trabalhar. Se você está se preparando, ou planejando atuar num setor da pecuária, no setor leiteiro, lá na distribuição, diretamente com a distribuição, com a revenda, com o restaurante, com o delivery, você precisa conhecer todo mundo da sua cadeia. Você precisa conhecer todo mundo. E o primeiro passo é definir ali a sua empresa. Isso vai servir não só para as empresas pequenas que estão começando agora, mas empresas que já têm outras redes, que já têm outros segmentos, que já atingem outros nichos de mercado, outros tipos de produtos. Depois você vai listar todos os competidores que você tem, né? O que ele faz que você não faz? Por que isso é importante? Porque você precisa conhecer para você poder nichar, segmentar, para você se posicionar. A ideia aqui é que você se torne o número 1 do seu mercado. Você pode se tornar o número 1 mesmo num mercado altamente competitivo, altamente concorrido. Mas você pode se posicionar de uma forma diferente, entregar um valor que só você tem. Mas para isso, você precisa conhecer o universo de concorrentes que você tem. Tá? Da sua empresa para trás, nós temos a cadeia de suprimentos. Quando a gente trabalha com produtos físicos, esses produtos eles são construídos, você precisa de suprimentos, você precisa de fornecedores, né, dos insumos, você precisa de matéria-prima. Então, se você atua num segmento da pecuária, um segmento leiteiro, se você trabalha com produção animal, com produção de planta, no mercado, no alimento, no varejo, seja qual for o segmento que você esteja,
você precisa de suprimentos. Você precisa definir qual é a cadeia de suprimento, quais são os fornecedores primários, quais são os fornecedores secundários daquela empresa, quais são os principais, listar pelo menos os 3 principais daquela empresa. E aqui você vê como eles se conectam ali com os competidores, né? Os competidores também buscam esses mesmos fornecedores. Quais são os fornecedores que existem no mercado para aquele produto que você demanda lá? Qual é o suprimento que você demanda para aquele produto que você oferece? Depois disso, você precisa trabalhar da rede da sua empresa, do desenho da sua empresa, para frente, para a distribuição. E nesse ponto é importante conhecer todos os canais da empresa, como ela se comunica com o mercado, através de que canais de distribuição. Ela vende no atacado? Qual é o varejo? Que varejo é esse? Quem que consome? E quem é o consumidor final? Tudo isso faz parte da sua rede de negócio. Então, nós temos aqui da esquerda para a direita um fluxo de serviços, de produtos e de comunicação. E esse processo de transação de informações aqui, ó, eles vêm da esquerda para a direita e eles retornam como fluxo de informações de consumo, de mercado, de financeiro e de pedidos. Então, essas são as formas como as atividades se comunicam. Essas são as transações principais, desde o fornecedor primário até o consumidor final. A gente tem aqui, nesse universo, atingindo todos esses elementos, variáveis incontroláveis pela empresa. E muitos planos não fazem o desenho dessas variáveis. São variáveis políticas, variáveis legais, econômicas, socioculturais e tecnológicas. O mundo não é estático. A ciência caminha. A gente precisa estar o tempo inteiro retomando, conhecendo de antena aberta para essas variáveis que a gente não tem controle, não compõem os ativos da nossa empresa. Mas elas interferem nas atividades das empresas, as regulamentações. Recentemente nós tivemos uma alteração na mudança da forma como as plataformas digitais coletavam os dados. Foi permitido através do sistema iOS 14, começando lá com a Apple, foi necessário delegar ao consumidor a possibilidade dele não querer mais mas fazer parte do banco de dados das empresas. Isso trouxe um impacto muito grande. Então, isso tem que estar no nosso radar. A gente tem que estar atento a isso, para a gente poder se antecipar. E para solucionar tudo isso, existem recursos disponíveis no mercado, recursos que nós usamos para poder trabalhar e continuar no mercado de uma forma competitiva. Toda essa rede, todo esse complexo aqui, ó, todos esses agentes, nós temos empresas facilitadoras, que somos os prestadores de serviços, as operadoras de transporte, as seguradoras, os bancos, né, as certificadoras, todo mundo atua em colaboração. Então, o que eu peço que você comece a fazer é pensar no seu negócio como uma rede, como um complexo de contratos e de transações, um fluxo de serviços, né, produtos e de comunicação, saindo lá do fornecedor primário, lá daquele produtor de semente, de muda, daquele fornecedor de adubo, daquela indústria de plástico, indústria de saquinho de muda,
começando com ela, passando pelos fornecedores secundários, chegando à empresa-alvo que você está analisando, passando pelos canais de comunicação e de distribuição, passando pelo atacado, pelo varejo, chegando ao consumidor final. Ao desenhar, ao conhecer isso, as variáveis que são incontroláveis, ou seja, que são fora dos seus ativos de negócio, se você desenhar, se você tiver um controle disso, você vai ter muito mais inteligência de mercado. Você vai estar entre as pessoas que surpreendem, que não são surpreendidas. Você vai conseguir transformar, reavaliar constantemente a sua proposta de valor, com base nos seus concorrentes, naquilo que eles oferecem, com base no que o consumidor final demanda, com base na regulamentação, nas exigências econômicas, socioculturais, né, com base na tecnologia, como que você se comunica, qual é a tecnologia que você usa para se comunicar com o seu cliente. Você está nas redes digitais, você vende nos marketplaces mais importantes para o seu negócio, como você comunica a sua oferta, quais são os valores principais que você defende, que a sua marca busca. Isso está condizente com os valores socioculturais, com as necessidades do consumidor final. Então, isso é fundamental para você desenhar um plano estratégico exequível, razoável, viável. Sem esse desenho de rede, vai ser muito difícil você fazer de 7 a 100 mil reais no agrodigital. Tá? Vai ser muito difícil. Antes de finalizar, eu queria retomar essa ideia aqui, ó, que a rede não é tão simétrica como a gente imagina que seja. É um network mesmo, é um emaranhado de transações, de comunicação, né? Todo mundo concorrendo de alguma forma para satisfazer o consumidor final. Então, as verticalizações, é muito comum hoje o produtor verticalizar a sua atividade, né, de forma para frente ou para trás, adquirindo já, produzindo insumos ou dando um pulo na cadeia, oferecendo produtos, serviços para os consumidores finais, porque eles já conseguem avaliar o impacto que isso pode ter no seu negócio. É viável fazer isso para eles. E como fazer isso? Você precisa conhecer essa rede de mercado, né? Desenhar a sua rede, sua empresa, da empresa do seu cliente ou do negócio que você pretende construir, tá bom? Então é isso. Hoje eu vou ficar por aqui e se você gostou, deixa o seu like aqui no vídeo, compartilha com os colegas nos grupos e eu espero que tenha ajudado. Um grande abraço, fiquem com Deus.